Olá, meu nome é Leandro Freire, estamos aqui em mais um tutorial do Blender Legal e dessa vez a gente vai fazer um papel de parede com esse tema cassino, os dados, um LED no fundo, uma mesa verde, né? O chaveiro eu deixo para depois, se vocês quiserem que eu faça, depois a gente pode fazer um tutorial. E ao fazer esse papel de parede aqui, a gente vai também estar trabalhando com o Motion Blur, que é esse borrado no movimento, com os materiais que dão reflexo nos nós de composição do próprio ambiente 3D, e também no Composition. A gente vai trabalhar com Motion Blur, com Emission e a modelagem, que é relativamente bem simples, a modelagem desse dado aí. Se vocês quiserem fazer um dado, um jogo, qualquer coisa, vai ficar bem... Vou ensinar para vocês uma técnica bem fácil, bem interessante de fazer. Então, primeiramente, gosto de iniciar colocando já a resolução que eu quero. Aqui na parte de painel de propriedades, a gente vai aqui em Render. E em Render Present a gente vai colocar 1080p 100%. Opa, HD TV 1080p. Como é um papel de parede, a resolução tem que ser alta. E a gente pode colocar aqui embaixo em JPEG mesmo, que fica com a qualidade alta, em qualidade 100%, qualidade alta e compactada. Então vamos à modelagem do dado. Primeiramente, a gente vai aqui pôr no modo edição, apertando Tab, ou vindo aqui embaixo, escolhendo Edit Mode, tecla W. Então, aqui do lado a gente vai apertar tecla Tab. Aqui você tem um script que eu coloquei para identificar as teclas e o mouse. Então, tecla W, subdividir, W de novo, subdividir, duas vezes. Vai ficar com 4 quadrados aqui e 4 por 4, ou seja, vai ficar 16 faces aqui em cada face. Então, para que isso? Vocês vão ver agora. Tab de novo. Vamos para Object Mode. Adicionar modificador. Adicionar modificador. E adicionamos Bevel. Para que isso? A gente já vai... clica em Apply. Em aplicar. Então, se a gente for em Tab de novo, a gente vai ver que ficou subdividido essa parte aqui. A gente fez isso só para ter uma referência para onde vão ficar os círculos do dado, esses furos aqui. Então, para ter uma referência, a gente fez isso, que fica mais fácil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou seja, tem essas subdivisões aqui. Então vamos lá. Saímos modo edição, adicionar Shift A, adicionar um UV Sphere. Para ficar mais lisinho, a gente vai fazer o seguinte: adicionar um modificador para essa UV Sphere, que é Subdivision Surface, uma vez só, já tá bom. Clica aqui no painel esquerdo, você pode ativar ou desativar apertando a tecla T. Vem em Smooth, que é suavizar. Então ele já está
mais do que suficiente, liso. A gente pode aplicar. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar um modificador. Vamos criar todas as esferas aqui nas posições certas para fazer aquela marca aqui do dado, aquela profundidade do dado. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar um modificador chamado Boolean. Quer dizer, vai ficar bem simples de trabalhar e modelar esse dado fazendo desse modo. Nós já temos um dado, um cubo, com as marcas que vão dar referência, que são essas marcas aqui, e temos a bola que vai criar a profundidade aqui. Então, primeiramente, vamos fazer todas as bolas. Com S, a gente vai dimensionar, escalonar, diminuindo a esfera, até o ponto que a gente acha adequado. Aqui em 7, deixa eu só dar uma conferida aqui. Em 7, apertando 7, você tem que estar com o cursor aqui no ambiente 3D para funcionar. Você vai para a visualização de cima. 7. Visão aérea, vamos dizer assim. Então eu vou deixar ele afundado aqui em 1. Tem a visualização frontal. Aperta 5 para ficar no modo de ortográfico. Ou seja, ele vai ficar mais fácil de dimensionar por causa dessa linha de pauta aqui de trás, você apertando 5. O chamado modo ortográfico. Ele fica sem perspectiva. A perspectiva atrapalha muito. Se apertar 5, o círculo some, porque tem a perspectiva. Se eu apertar 5 de novo, está em modo ortográfico, fica mais fácil. Então a gente vai deixar o círculo, a esfera, bem aqui no meio, no ponto aqui, no meio da superfície, da face do cubo. Tá? Então a gente aperta o 7 novamente. E agora a gente vai trabalhar com o cubo aqui. Clica no cubo, Tab. Então para isso que eu fiz, eu subdividi o cubo e usei o modificador. Para ter uma referência de onde que vai ficar, ó, nessas interseções aqui, nessas cruzes, onde que vai ficar o cubo, no caso, os círculos. No caso, o círculo vai ficar nessa face aqui. Esse aqui vai ficar nessa face aqui. Então, a gente clicar A para selecionar. Então, aqui a gente vai ter que ter uma noçãozinha de espaço. Aqui a gente vai diminuir um pouco essa esfera. Clica de novo no cubo, Tab. Tab, a gente já viu que vai ter que descer um pouco aqui. Um pouco para cá. Clica no cubo, Tab. Ó, e é mais ou menos isso que eu quero. O círculo bem, ou a esfera bem no centro dessa cruz. Ó, tem uma cruz imaginária aqui. Tá vendo? Cada cruz, cada ponto desse, cada cruz dessa, eu vou estar inserindo as esferas. Então, A de novo para desselecionar. Vou ficar só um pouquinho só aqui para baixo. Para ver que ele está bem. O círculo, parte central está bem ali.
Agora vamos fazer o seguinte, duplicar essas esferas. Deixa eu fechar esse script aqui. Shift D, Y. Tá? Shift D, Y, ele vai correr nessa direção. Aqui, usando a própria marca aqui do X, a gente vai tentar colocar o mais próximo possível do centro. O eixo Y, o eixo X. Cliquei aqui, Tab. Ele está quase no centro. Arrastar ele só um pouquinho para a direita. Opa! Só um pouquinho para a direita. E é mais ou menos isso aí. Novamente, Shift D. Dessa vez, X. Opa. Calma aí. Cliquei errado aqui. Selecionei o círculo, Shift D, X. Desço agora. Clico no cubo, Tab, para ter uma referência. Eu vi que ele vou ter que subir um pouquinho e para a esquerda. Um pouquinho só para cima. Só mais um pouco para cima. Tá lá. Essa é a primeira face do cubo. Onde eu estou marcando aqui as depressões aqui, os furos do cubo. Do dado. Agora eu vou olhando aqui como referência. Tenho 3, tenho 6 e tenho 5. Vamos fazer logo 5. Então, o que eu vou fazer? Trazer esse 3. Eu vou trazer esse 3. Essas 3 esferas. Eu vou clicando em Shift, selecionar as 3 e vou duplicar as 3. Shift D, X, vou trazer para cá. Agora, eu teclo 1, ficar na visão frontal, aperto N, abrir o painel lateral da direita. Então, vou movimentar a rotação dele. Aqui embaixo eu mudo o manipulador para rotação e vou girando. Aqui do lado você pode acompanhar Y, ó, ele vai mudando. E eu vou girando até dar 90, próximo de 90 pelo menos. 90 certinho. O mais próximo possível de 90. Graus. Mudo de novo o manipulador aqui embaixo para o do tipo de translação e afundo aqui na face para que os 3 eles fiquem com o centro próximo à face. Tá lá. Agora, para saber se está certinho, a gente clica aqui no cubo. Clica em 3, a visão lateral, clica no cubo, Tab. A gente tem mais ou menos uma noção de que tá, só tem que descer um pouquinho só. Então, eu clico de novo nos 3, apertando em Shift e desço um pouquinho de nada. Aqui em Tab, posso descer um pouquinho. Tá lá.
Clico nesse daqui, o superior direito, Shift D, Y. Vamos movê-lo e usar como referência os dois aqui, o de cima e o de baixo. Ele está ali praticamente certinho. Aqui também, selecionamos Shift D, Y, dessa vez para a direita. Também está certinho. Então já criamos duas faces. Agora falta as outras 4. Vamos dar uma olhada aqui, eu tenho 3 aqui, o 5, vamos fazer o 6. Então, o que a gente vai fazer agora? Selecionar 4 dessas esferas. Shift D, Y, vamos vir para cá. 1, visão lateral, 3. A gente vai rotacionar agora em Z. Então eu mudo o manipulador e aqui na faixa azul, que seria o Z, a gente vai olhar aqui, ele vai mudar a rotação dele, menos 90. O mais próximo possível. Você esticar bastante, dá uma maior precisão. Vou deixar assim por enquanto. 3. A gente vai puxar ele o mais próximo possível da face. No centro. A gente clica em 1 e trazer ele para cá. Vamos trabalhar agora nessa referência. Dá para trazer um pouquinho. Opa. A gente vai trazer um pouquinho aqui para a direita. Vamos duplicar essas duas aqui, Shift D, Z. Entendeu? Com o Shift pressionado, aperta o D e depois solta os dois e aperta o eixo que você quer movimentar. No caso aqui é o Z. Então Shift D, depois o Z. Certo? Clicou no cubo, Tab. A gente pode descer um pouquinho mais essas esferas. Só um pouquinho essa aqui. Tá bom. Então, já tem três faces prontas. Vamos usar essa referência agora. É meio complexo saber a posição correta. Por isso que é sempre bom você dar uma conferida na textura de um dado. Simplesmente digitar dados no Google, vem dados para montar. E aí você tem a posição aproximada. A gente fez o 6, fez o 5 e fez o 3. Então a gente sabe que na sequência o 6, 5 vem o 1. Depois do 6 e o 5 vem o 1. Então, aqui o 6, o 5. Então, eu sei que aqui será o 1. Então, vamos duplicar esse aqui. Shift D, X. Vem para cá. 7. Colocar ele na posição próxima ao meio aqui. Clicando em Ctrl 3, eu vou para face correta, usando como referência o eixo Z e o eixo Y. Tem mais ou menos a ideia aproximada. Em T,
Tab aqui no cubo, eu vi que eu posso descer um pouco. Descer só um pouquinho. Tá lá. Então é 5, 6, 1. E eu sei que na sequência vem o 2. Então vou pegar esses dois aqui. Selecionar os dois. Apertando Shift. Depois Shift mais D. Depois Y. Vou movimentá-lo. Posição Y. Agora, mudo o manipulador e giro até dar 90 graus em X. Aqui é para ver. Próximo a menos 90. Vamos lá. Muda aqui para translação. Vou procurar é o 3. Aperto 3. Usando como referência o próprio 5 aqui, a face do 5. Eu vou aprofundar aqui. Próxima metade. Tá lá. Então coloco na posição, aperto no cubo, Tab. Vi que tá correto. Ficou faltando só o 4. 4, vamos fazer a mesma coisa. Selecionar aqui, vou pegar essa face do 5 aqui, selecionar 4 círculos, esferas. Shift D, Z, movimentar para baixo. Depois mudo o manipulador. E Y, vou girando Y. Nesse caso, vou até próximo a 180. Mais próximo de 180 possível. Mudo novamente para manipulador. Ctrl 3, pegar essa face aqui do 1, vamos colocar próximo, mais próximo possível ao centro da esfera. Clicamos no cubo, Tab. Eu vi que vou ter que mover essas 4 esferas no eixo X. Cubo, Tab de novo e tá lá. Então, terminamos essa parte aqui de criar esferas. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar todas essas esferas e transformá-las em um único objeto. Então a gente vai fazer isso agora, selecionando todas as esferas. Para ficar mais fácil, você pode clicar no cubo apenas aqui do lado. Vou apertar N aqui para tirar esse painel. Aqui do lado, o cubo ele ficou aparecendo na parte de cena. Você clica aqui no botão de visualização e ele sumiu. Aqui você aperta B com o cursor no 3D View, arrasta, seleciona tudo e depois Ctrl mais J e pronto. Se não funcionar, como aconteceu aqui, se não funcionar, o jeito é selecionar um de cada vez. Então, vai clicando com a tecla Shift pressionada, selecionando todos.
Aí pode apertar Ctrl J depois que todos estiverem selecionados, ou você pode aqui no painel T esquerdo, você clica em Join. Pronto. Tá aí, tá? Virou um único objeto, a esfera 17, esfera. Tá. A gente aciona de novo a visualização do cubo e tá lá. Agora esse cubo aqui ele foi criado apenas para a gente ter uma referência. Se eu apertar em N e clicar no cubo, eu vou ver que a localização dele está toda em 0. Rotação 0, escala está toda em 1. Então se eu não movi o cubo de lugar e nem alterei a dimensão dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse cubo. Deletei. Depois eu vou em Shift A e vou adicionar um novo cubo. O que eu vou fazer? Em locação, na parte de locação, colocar 0. Toda ela em 0. Então ele ficou da mesma forma que o outro estava anteriormente. Ele voltou para a posição onde estava o outro. E agora sim a gente vai fazer um bevel melhor aí nesse cubo. Então a gente vai em Shift, em adicionar modificador, bevel. A gente vai aumentar um pouquinho aqui nesse painel aqui do modificador. Vamos tirar de 0.1, vamos aumentar um pouquinho, porque o cubo, o dado, ele tem essa parte um pouco mais arredondada, até para ele poder rolar mesmo. Então a gente pode colocar em 0.15 aproximadamente. Segmentos a gente vai colocar em 1 mesmo, deixar em 1. Vamos adicionar um outro modificador aqui, que é o Subdivision Surface. A gente pode colocar em 2. Mas eu aconselho botar em 4. 4 ele já deu uma boa arredondada. Se a gente clicar aqui em Smooth, do lado, suavizar, aí vai ficar melhor ainda. Então, a gente já fez isso e o que a gente precisa fazer agora? Aplicar o bevel, aplicar o Subdivision Surface. E o cubo está criado aí. Agora, a gente tem que tirar essas bolinhas e deixar só a parte funda desses círculos. Então, a gente vem aqui, tá em esfera, e no cubo. A gente vai criar um outro modificador no cubo. A gente já aplicou 2, já adicionou 2 modificadores, já aplicou e a gente vai aplicar um terceiro, adicionar um terceiro agora que é o boolean. Aqui em interseção a gente muda para diferença. E em objeto a gente escolhe esfera. Vai demorar um pouquinho até ele calcular tudo. Tá lá, deu um pequeno erro aqui. Então a gente tira o smooth. A gente tira o smooth, põe em flat, já melhorou. Né? Tá aplicado aí, tá em diferença. O que a gente vai fazer agora é nessa parte aqui, nessas esferas, a gente vai aqui do lado, vai clicar no botão de visualização e do de renderização também. Ou seja, ele não vai aparecer nem na renderização para mim e nem na renderização final. A gente vai aplicar agora também. Esperar um tempinho. Pô, aplicou, o dado está aí, está criado. Salvou. Ou Ctrl S. Um cubo já está criado. Aqui a gente pode clicar para ele sumir. Apertar Tab. Se a gente apertar Tab,
a gente pode ver que a parte dos círculos que foram criados e que ficaram selecionados. E isso aqui, esse aqui é o pulo do gato. É esse que vai facilitar a gente para adicionar materiais. Então não deseleciona, deixa assim. Tab. Vamos fazer o seguinte. Copiar. Shift D. Y. Vamos fazer algumas Shift D. X. Algumas cópias desses Shift D. Y. Desses dados. E a gente vai trabalhar com materiais agora. T, para sair essa tela lateral. Vamos subir essa parte aqui de baixo. Mudar aqui de timeline, canto inferior esquerdo, para nodes, ó, node editor. Node editor. Vamos mudar aqui de Blender Render para Cycles Render. Tá certo? Vamos posicionar a câmera. A câmera está pegando aqui, eu quero que ela pegue aqui. Aproximadamente aqui. Então, eu clico Ctrl Alt 0. Ctrl Alt 0. Jogo a câmera para onde eu estava visualizando. Com a câmera selecionada, clicando aqui nessa barra aqui, quadrada da câmera, eu seleciono a câmera. Eu aperto G, X, movimento para frente e para trás. Se eu apertar X, G de gato, G, Y, eu vou movimentar nesse sentido. Ou Shift F, eu movimento ela da forma que eu quero. Ó. Shift F, ela fica um cursor no meio, ó, como se fosse um tiro aqui de jogo. Ó. E rotaciono ela para várias direções. Eu quero que ela fique, por enquanto, aqui. Se eu clicar em GZ, eu movimento ela para cima. Então, vamos lá. Eu vou em Shift F aqui, rotacionar um pouquinho para cá. GZ, subindo um pouquinho, que eu quero pegar a parte de cima dela, claro. Então tá, então vamos adicionar materiais. Aqui no painel propriedades, clico em material e novo. Aí, agora é o seguinte, a gente vai criar materiais diferentes. Vamos brincar agora com os materiais do Cycles. Então aqui eu coloquei vários tipos de materiais. Eu coloquei o metálico vermelho, metálico, uma espécie de plástico preto. Tem um outro aqui que está bem metálico, espelhado. Trabalhei com dourado. Trabalhei até com transparente, uma espécie de resina, né? Vidro. Metálico também. Trabalhei também aqui com a parte de iluminação que eu vou fazer no final. Essa parte aqui ficou parecendo um vidro mesmo. Uma mesa de vidro verde. E é isso. Então, vamos trabalhar com os materiais do Cycle Render. Então, vamos lá. Primeiro, vou tirar esse painel que eu não uso ele. Apertando N também, ele também sai. Vou subir um pouquinho aqui. E aqui em material, vou adicionar um novo material. Vou colocar um metálico. Shift A. Aqui também para adicionar. Shift A. Shader. Colocar Mix Shader. Eu vou mesclar dois materiais diferentes. Aqui à direita, você clica em Preview. Para ter uma ideia de como que está ficando o material. No momento ele está assim. Ele está opaco e cinza, que é esse material, difuso. É difuso porque a luz ela bate e ela vai sendo difundida aqui por toda a superfície do material, superfície. Então a gente vai mudar isso agora. Shift A, Shader, Gloss. Gloss é metálico.
Ele é uma espécie de espelhado. Vamos colocar aqui no canal de baixo, outro também. Superfície. Ele já começa a dar uma espécie de brilho. Só que eu quero que ele fique mais espelhado. Então, para obter esse efeito de espelhado, eu vou ter que diminuir aqui, ó, esse rugo. Não sei se é rugosidade, eu acho que é. Você colocar em 0, ele vai ficar mais liso. E, consequentemente, vai ficar mais espelhado. Então, eu vou colocar aqui um metálico vermelho. Vou mudar aqui na parte aqui do difuso. Vou colocar vermelho para você ter ideia de como que está ficando. Aqui em R a gente pode colocar em 1.0 e botar todos em 0. O que ficou aqui claro? Que a superfície ela é vermelha, mas o brilho ele é claro. Mas a gente pode mudar isso. Quando ele fica assim, ele dá uma ideia de plástico, de material sintético. Se eu mudar o brilho para um brilho da mesma cor do material, no caso, colocar esse aqui em vermelho também, ó, vim aqui em vermelho, ele vai ficar metálico. Essa é a diferença. Eu trabalho aqui também no FAC, quanto mais eu aproximo, aumento aqui, mais ele fica próximo do metálico. Quanto mais eu diminuo o valor aqui, mais ele fica próximo do difuso. Se eu inverter aqui, isso também altera. Então vou colocar aqui, eu quero ele bem metálico. Tá aí. Se eu colocar aqui em renderizado, visualizar renderizado, não vai aparecer muita coisa porque eu tenho que colocar uma iluminação. Vou colocar uma iluminação então. Vou começar a ter uma com o cursor aqui, eu clico em 0, sai do modo de câmera, vou colocar uma iluminação aqui, Shift A, vou fazer diferente essa iluminação, vou colocar aqui em cilindro, aperto T, vou diminuir aqui para 5, ou seja, vou fazer um pentágono, em vértice eu coloco 5, vou colocar 6, um hexágono. T, some o painel. Aqui eu vou SZ, diminuir aqui. E S vou aumentar. Em Tab, vou clicar nessa face, vou deletar ela, a face. Embaixo também, deletar. Tá? Aqui, coloco aqui em vértice, em aresta. Se eu clicar Alt, com o Alt pressionado, clicar na aresta, eu seleciono toda ela. S, reduzir ela um pouquinho. Z, vou descer um pouquinho. Tab, S, Tab, reduzir mais um pouquinho aqui, S para aumentar. Tá aí, subo ela mais para dar só uma iluminação, a gente ter uma ideia. Vou criar material para isso aqui e vou colocar aqui no painel direito aqui, vou mudar para Emission, ou seja, vai emitir uma luz aqui. Agora que eu já fiz isso, eu vou clicar em 0 e colocar no modo renderizado, para ver como é que está ficando. Já começou a aparecer um brilho aqui. Vou aumentar aqui a força para 2. Começou a dar uma ideia. Vou clicar em Ambient Occlusion também. Reduzir só um pouquinho o fator do Ambient Occlusion.
aqui no Word, painel propriedades, tá aí. Então, o que a gente vai fazer? Colocamos um material para a superfície do cubo. Agora a gente vai criar um outro material para os furos que a gente acabou de criar. Então, sólido, a gente vai material, clicar no objeto que a gente acabou de colocar. Vamos aqui do lado, clicar em novo material. E esse novo material, eu quero que seja um emission. Ou seja, vai emitir uma luz, vai ser um LED, uma lâmpada. Vermelho, eu vou botar aqui um LED verde para dar um contraste, botar bem verde mesmo. Em força eu vou botar 2. Ficou bem forte. E o que a gente vai fazer agora? Com o cursor aqui no ambiente 3D, a gente clica em Tab. E olha o que acontece. A parte dos furos já estão selecionados. Então aqui do lado eu vou e clico em Assim. E pronto. Clico em Tab de novo. Então, o que eu fiz? Ao fazer isso, eu atribuí esse material emission só a parte dos furos. Então, se eu clicar aqui em renderização, olha o que vai aparecer. O cubo, né, o dado, com o material, com um tipo de material, o furo com outro tipo de material. Então, é assim que a gente vai ir colocando materiais. Aqui eu vou fazer um outro material. Novo. Aqui eu vou colocar um vidro. Glass, que é o glass. Aqui no preview a gente vê como que tá ficando. Botar aqui o glass aqui. Se eu jogar direto lá. Então aqui eu posso mudar a cor do vidro. Ó. Quanto mais branco, mais transparente ele fica. Eu vou colocar aqui um rosa aqui. Aí ele ficou rosa. Se eu colocar aqui, mesclar esse material com o outro, vai dar um outro efeito. Tá vendo? Ele já dá um efeito mesmo de que tem um objeto de plástico, sei lá, revestido de um vidro rosa. É assim que a gente vai fazer para fazer a mesa. Então, vamos lá. Eu vou aumentar a parte do vidro aqui. Ele já deu uma espécie de vidro meio leitoso, menos transparente. Então a gente pode trabalhar de várias formas, eu só fiz isso para mostrar. Mas vou colocar aqui vidro mesmo, tá? E aqui, então esse é o material do objeto, do cubo. Vai renderizar. Como é que ele fica transparente? Fica diferente, fica maneiro. Vou atribuir outro material para os furos. Botar mais, novo. Em vez de botar luz, eu vou botar aqui um material, botar branco mesmo. Clico em Tab e coloco em Assim. Pronto. Já mudou. Tirei Tab, colocar aqui modo de renderizado. Olha como é que ele ficou maneiro. Ficou diferente. Tem uma translucidez. Então assim a gente vai criando novos materiais diferentes. Eu achei legal fazer esse material, esse tutorial, porque ele mostra como há um modo fácil de modelar cubos, usando modificadores e etc.
Se eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu vou botar N aqui. Se eu alterar a rotação dele em Z para 90, aparece outra face, ó. Dei Enter. N. Aqui, apareceu a outra face, no caso 2. Aí, se eu vir aqui em N, mudar de novo a rotação dele em Z para 180, ó, apareceu outra face. Né? Aqui a gente vai criar também o material. Vamos lá. Criar um material, vou colocar um material metálico. Tá aqui, glossy, que é o metálico. Você vê que tem vários tipos de materiais. Você jogou na superfície lá. Aumentei, diminuí totalmente aqui a rugosidade. Ele ficou bem metálico mesmo. Tá vendo? Colocar para deixar ele dourado. Eu posso, é só mudar aqui a cor dele. Eu posso colocar aqui uma cor mais próxima do laranja. Tá lá, ele fica bem metálico, bem dourado. Aí de novo aqui eu crio um novo material, ó. Vou colocar aqui sei lá, uma luz branca, quem sabe. Diffuse aqui, coloco Emission. Muda aqui também, ó. A parte do Node, você muda aqui, ela muda aqui também. Eu vou colocar uma outra luz, vou colocar uma luz azul. Tá entrando notificação. Vou fechar isso aqui. Tá entrando uma luz aqui, eu vou colocar 2 aqui. Ficou bem forte. Vou colocar aqui renderizado. Não apareceu nada, é claro. Aqui que eu faço? Tab. Assim. Por quê? Porque aqui que está marcado, o que tiver marcado aqui, vai aparecer aqui. Então eu coloquei assim. Pronto, já entrou. Se apertar Tab, vai aparecer. Eu posso colocar aqui material, visualização material, e já vai dar uma pré-visualização de como que está ficando. Eu vou colocar aqui também, a gente pode renomear aqui, clicando 2 vezes, renomear, vou botar aqui luz azul. Aqui, material 6, vou botar dourado. Entendeu? E mudando, aqui eu vou botar aqui vermelho metálico. Vermelho metal. Luz verde. Aqui eu vou colocar vidro rosa. E aquilo branco opaco. Por aí vai. Posso colocar também materiais com textura. Também fica bem legal. Adicionar uma textura do tipo no Então você pode criar vários tipos de materiais diferentes. Aqui eu coloquei a textura Nose no FAC. Juntei aqui no Mix Shader 2 tipos de difusos diferentes. Né? Um que é um verde, um de uma cor e outro de outra cor. Alterando aqui na escala, vou obter resultados diferentes.
São as diversas formas de criar um material. Tá, eu coloquei esse verde aí meio nebuloso. Agora eu vou pegar aqui, eu vou Shift D, duplicar aqui, vou colocar esse com esse, colocar em 0, diminuir, aí ficou aqui uma espécie de mármore, tá vendo? Então, aqui com essa configuração aqui, ó, dá uma olhada, eu obtive essa espécie de mármore aí, tá? Tá. Deixa eu colocar mais preto aqui, vamos ver. É isso aí. Então, o que acontece? Agora eu vou criar um outro material para esse cubo. Eu vou colocar um LED aqui. Só ver aqui no material como é que está ficando. Vou botar uma luz vermelha para esse aqui. Adicionar. Difuso eu mudo para Emission. E aqui no branco eu vou colocar, deixa eu dar zoom aqui. Vou colocar totalmente vermelho. Vou botar força para 2. Tem que tomar cuidado com a força, se aumentar muito ele foge a cor. Então aqui eu coloco em Tab, coloco aqui em assim e pronto. Tab de novo. Tá lá. Vamos dar uma renderização aqui. Tá lá. Vamos fazer o seguinte, aqui em N, vou mudar a rotação dele. Vou botar a rotação dele em Z para 90. Aí ficou o lado do 2 virado para cá. Esse aqui eu vou mudar a rotação dele para menos 90. Vamos ver aqui, menos 90. Aí o 6 ficou virado para cá. Tá? Aqui eu vou deixar isso aqui como tá. Aí vocês podem ir criando vários tipos de cubos. Apertar em 0. Vou Shift A. Vou criar um plano. Deixa eu diminuir aqui. A parte de material eu já fiz. Vocês já entenderam como funciona. Né? Aqui em 1. Vou aproximar aqui dos cubos. Tá? Agora em S. Vou ampliar. Tá? 0 para ver como está ficando na visão da câmera. Com o plano selecionado GX, vou posicionar ele na posição que eu quero, para frente ou para trás. Aumentar um pouquinho em S a escala dele. Né? GX. Vamos dar ele um pouquinho para trás. Tá. Agora eu quero que ele faça uma curva aqui. Então aqui em adicionar, modificador, Subdivision Surface. 2, 3, 4. Pronto, ele criou uma mesa circular. É uma forma de você criar esse círculo também. Ou você poderia colocar um círculo direto. Né? Shift A, círculo. Mas eu vou fazer assim. Bom, vou fazer diferente. Agora, vou aplicar isso aqui, nem preciso, mas vou aplicar. Vou adicionar um material para essa mesa. Como eu já tinha mostrado, Shift A, Shader, Mix Shader. Shift A, Glossy, Shader Glossy, certo? Misturar os dois. Aqui no Glossy, vou reduzir a rugosidade dele até 0, para ele ficar bem reflexivo. Ele vai permanecer branco e aqui eu vou colocar verde. Green,
eu aumento tudo, reduzo os outros. Vou dar uma escurecida nesse verde. Pronto. É isso, ficou com essa aparência aí de que é um vidro por cima de uma superfície, né? Renderizar, tá lá. Bem interessante. Vários tipos de materiais diferentes. Vou colocar um texto aqui atrás. Shift A, texto, tá? GX, vou trazer ele um pouco para frente. Apertar em 0 aqui, vou ver como é que tá. Tá, tem que rotacionar ele em Z, em 90 graus. Então, eu clico R, Z, 90, Enter. Não era isso. Vamos lá. Era menos 90, mas vamos lá. R, Z, menos 180. Pronto, agora tá certo. Rotacionar no eixo Y. R, Y, 90. Também não é. Apertar direito. Aperta com o botão direito do mouse que ele volta de novo. R, Y, menos 90. Pronto. Tá lá. Não, tive que parar. Mas é rápido. Tem mais de uma hora de uma hora. Eu tive que parar, tive que descer, fui lá no banheiro, tive que, pô. É porque baixo não dá pra direito. Termina uma vez. Apertando 0. S para escalonar texto. Agora, vamos configurar o texto. Texto, aqui no painel propriedades, o F, que simboliza o texto, né? Fonte, né? Escolher uma fonte. Eu não gosto dessa fonte, eu vou escolher outra fonte. Escolhi essa aqui. Agora, a gente vai mexer no Extrude. 0, sair, visão de câmera. Dá uma inclinada aqui para ter uma noção do que é o Extrude. Ele vai aumentar, ó, a espessura do texto. Então eu vou colocar aqui botar em 35. 35. Agora apertar Tab, vou botar aqui tutorial. Tutorial 0, centralizar. Zero de novo. Agora vou fazer o seguinte: Shift D, Enter. Pronto. Ou seja, tem um texto aqui dentro de outro texto. Dupliquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar as configurações desse outro texto aqui. Esse outro texto, ele vai ter um extrude um pouco maior. Você pode ver que ele já está mudando, ó.
botar aí 50. Ele tá maior. O que a gente vai fazer? Clicar no de dentro, ó, o de dentro ficou selecionado, ele é menos espesso, tem um extrude de 35. Vou aumentar o delf dele aqui, ó. Ele vai dar essa largura no texto. Então, você tem um delf aqui e um texto aqui. Já vão entender o que eu estou dizendo. Agora eu vou criar um material para esse texto. Esse que está aqui por dentro. Ó. Ele tem extrude de 50. Ó. Clicou de novo, ó, 35. Clicou, é o de 50. 50. Vamos criar um material para ele. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar o material lá do mármore que eu fiz. E esse aqui de fora, se você botar em F, vai ver o extrude 35, ele é por fora. Eu vou colocar o seguinte, um outro material, que vai ser o emission. Só que, veja, de eu botar 2, eu vou colocar uma força de 3. Depois eu vou explicar por quê. Uma força de 3. Agora a gente vai fazer o seguinte, antes que eu me esqueça, vamos aqui na parte do painel propriedades em layer. Vamos em passes aqui embaixo, a gente vai marcar duas coisas. Uma é o vector e a outra é o emission. Então tá. O extrude de fora ele tem que ficar a 50, porque senão ele não vai aparecer. O de dentro a 20. A gente pode aumentar a resolução desse aqui de fora, que é o material do emission. Ele está com o extrude a 20, a gente pode aumentar a resolução dele, botar aí 3, 4. E o de fora pode botar aí 2, já tá bom. 0. Vamos ver se vingou isso aqui. Vingou. Olha lá, ficou bem bacana assim. Então, o que a gente vai fazer? Trabalhar com a velocidade agora. Com aquele motion blur. A gente vai clicar em todos eles. Vamos colocar aqui em timeline. Vamos clicar em todos os cubos. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui no timeline no 20. No 20. No 20. A gente vai colocar ele afundando ele um pouquinho aqui. E apertar a tecla I. E ó, Look Hot Scale. Tá? E aqui em 0, a gente vai subi-los todos. Colocar eles aqui em cima e de novo, novamente clicar em I. Em I. Mas aí a gente vai fazer uma modificaçãozinha aqui. Clicar nesse primeiro cubo, dar uma rotacionada dele aqui para frente. Esse outro também, vou dar uma rotacionada aqui para frente, aí rotaciona, né? Rotacionando. Esse aqui também. Dá uma rotacionada aqui. Esse também. Rotacionar para cá. Novamente a gente clica em I, Lot Hot Scale. A gente seleciona tudo. Seleciona tudo novamente.
e Lock Hot Scale. Então quando a gente clicar para animar, é isso que vai acontecer. Ele vai dar esse movimento aí. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele pare aqui no 15. 15 já estava bom. 15, 14. Esse aqui eu vou dar uma distanciada para... Opa! Selecionar esses dois aqui. Se apertar o B, seleciona os dois. Vou colocar um pouquinho para trás para parecer melhor também. Tá bom, vou deixar aqui mesmo. Então, como esse é o 13... Então, isso aí, se apertar no 14. Aí é isso aí, 14 tá bom. A gente vai agora colocar em Word, colocar Color, colocar preto, dar um contraste melhor. E vamos agora para a parte da composição. Então, clicar aqui em Default, a gente vai para Composition, os Nodes, Backdrop. A gente vai fazer o seguinte agora. Shift A, Output View. Aqui em renderização, vamos configurar aqui no Sampling. Colocar em Render. Aconselhável botar 200. Eu vou colocar só 100 mesmo para fazer um teste aqui. De 200 para cima, tá? Quanto maior a resolução, maior tem que ser o sampling. Quanto maior você escolher a resolução, maior vai ter que ser o sampler. Então a gente vem aqui, vou dar uma renderização, clicar em Render, e a renderização vai aparecer no canto inferior esquerdo. Bom, uma vez renderizado, a gente aperta V para distanciar. Isso para mim já está bom. Agora a gente vai fazer as modificações aqui. Shift A, colocando alguns nodes. Aqui em Filter, Vector Blur. Vector Blur. A gente liga Z e Speed. Já vai dar uma alteraçãozinha aí. Vamos ver. Shift A. Shift A. Mas já deu uma alteração boa aí. Shift A. Filter. Glide. Aí a gente vai trabalhar agora o Emit. Puxa o Emit daqui. Joga em Image. Aqui no Image. A gente vai colocar o Color Mix. Mudar aqui de Mix para Add. Então só para a gente ter uma ideia do que é esse, como sai o Emit. Vou colocar em View aqui. Deixa eu dar uma olhada, aí. Trabalha toda a parte do Emit. Então a gente vai fazer o seguinte. Botar aqui para High e vai mudar para Fog Glow. A gente vai mudar, não sei pronunciar isso. Vai mudar até 0. Pode colocar em tamanho 9. Vai dar uma boa borrada aí. Como o Emit lá do texto está em 3, está em valor 13, ele vai ficar mais forte do que os outros. A ideia é essa mesmo. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse Add aqui, colocar
juntar a imagem com o efeito do emission. Já tem dois efeitos aqui. O do borrado de velocidade, né, o motion blur, e agora com o emission. E tá aí. O efeito é esse mesmo, tem um LED ali, tem a iluminação, né, do dado, quer dizer, ele é luminoso, dá esse efeito. E o do borrado também. A gente pode diminuir o borrado se a gente achar que ficou exagerado. Simplesmente aqui no blur, o borrado, diminuindo a velocidade, ou diminuindo ou aumentando os samples. Mas aqui já ficou bom. Né? E é isso aí. A intenção do tutorial era essa, era passar o conhecimento de como fazer esse dado sem ter muitos problemas, muitas dificuldades, né? Aplicar alguns materiais, trabalhar com emission e o motion blur no composition. E tá aí, um papel de parede, um wallpaper bem transado aí. É isso. Forte abraço e até a próxima. Vou salvar isso aqui.